Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre chaves de fim de curso. O que são essas chaves de fim de curso ou interruptores de fim de cursos? O que são eles? Nada mais do que interruptores que normalmente são utilizados para indicar quando alguma coisa mecânica chega nesse ponto. O exercício que nós vamos fazer para mostrar a aplicabilidade dele vai ser fazer uma luz que, quando eu abro uma gaveta, eu abro um armário, ela acende. Eu usava exatamente esse circuito no portão da minha casa. Então, quando eu chegava, quando eu abria o portão, ele acendia a luz. Quando o portão fechava, ele apagava a luz. E nós vamos fazer isso com esse tipo de chave. Aqui nós temos um exemplo da impressora 3D que usa as chaves de fim de curso para indicar quando eu chego no limite de descida do meu cabeçote de impressão e quando a minha mesa aquecida chega no seu final do curso também. Então também é usado chaves de fim de curso. E em portões também é uma coisa bem comum de usar. Muitos eletrônicos também usam chave de fim de curso, tá? Então micro-ondas é bem comum. E no final do vídeo eu vou mostrar um lugar onde vocês vão achar chaves de fim de curso de um jeito muito fácil, muito barato. Mas vamos lá, vamos entender um pouco a chave de fim de curso, como é que ela funciona. Basicamente ela tem dois contatos, e veja que algumas vêm inclusive com o desenho aqui, né? O normalmente aberto e o normalmente fechado. Ou normalmente fechado, normalmente aberto, está tendo desenho ali. O que é o normalmente fechado? Se eu largar aqui, ela está ligada no normalmente fechado. Se eu apertar, ela liga o que está normalmente aberto. Por quê? Porque normalmente é como ela está normalmente sem nenhum tipo de pressão. Tá? Então por isso que é normalmente. Então eu aperto aqui, ele vai ligar esse componente e vai desligar esse. Por que ela é muito utilizada? Porque ela tem exatamente as duas opções. Eu posso sair por um e por outro. E elas vêm normalmente nesse formato exatamente por causa dessa chapinha de metal, ó, que ajuda na questão dessa pressão desse interruptor. Nada mais é do que um interruptor. No que ela parece muito? O funcionamento dela parece muito com um relé. O relé também funciona assim, já mostrei em alguns vídeos, né? Onde eu tenho um comum, que é a entrada, normalmente aberto, normalmente fechado. E baseado se eu coloco energia ou não, o circuito troca de posição. Então, podemos dizer que uma chave de fim de curso, ela nada mais é do que um relé mecânico. Ou seja, ela não funciona com uma bobina elétrica, e sim com um movimento mecânico. Então, vamos fazer um teste com ele para entender bem o funcionamento. Então, só para a gente entender aqui o fim de curso, eu vou pegar e vou soldar aqui alguns fios, só para a gente poder ligar na protoboard desse fim de curso aqui. Então tá aqui. Então eu soldei aqui um fio vermelho no comum. E aí eu botei um verde aqui no normalmente fechado e um azul no normalmente aberto. Vamos ligar eles aqui nesse circuitinho. O que tem o circuitinho? Bem simples. Uma entrada de 5 volts, dois LEDs. Dois resistores para ligar o LED. Já vamos fazer os cálculos deles. Então eu sei que o vermelho é meu comum. Então eu vou botar aqui no vermelho. Vou colocar aqui o verde no verde e aqui esse azul aqui nesse vermelho. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Vamos virar aqui para a gente poder enxergar. Eu sei que o meu verde é o normalmente aberto. Então é aquele que vai funcionar sempre, a não ser que eu aperte o botão. Então vamos fazer isso. Vamos ligar a fonte. E o verde está ligado. Então o verde está ligado. Quando eu apertar, ou alguma coisa apertar o botão, ele desliga o verde e liga o vermelho. Desapertou, ele volta a ligar o verde. Ora, o vermelho é basicamente como um switch comum, né? Aperto como qualquer botão que a gente use aqui na eletrônica. O verde que é interessante, que é aquele que funciona ao contrário. Ele fica ligado até que eu aperte. Então, se eu imaginar isso no projeto que a gente vai fazer aqui, que é, eu quero que fique desligada a luz até eu abrir a porta. Então, fecho a porta, quando eu abro a porta, liga a luz. Basicamente o que eu vou fazer é desenhar esse verde aqui. Então vamos para o desenho. Então, para fazer isso dentro do armário, eu vou usar uma bateria, né? Vou usar uma pilha, ou até posso usar uma fonte, mas eu tenho que ter uma fiação que vá até ele. Então eu vou fazer aqui o desenho do circuito, bem simples. Vou botar aqui minha bateria de 9 volts.
Tá? Então vou usar uma bateriazinha de 9 volts. Onde é que eu vou ligar essa bateriazinha? Vou ligar nele. Como é que é o símbolo dele? Bom, aqui é o comum, né? Eu sei que é o comum. O símbolo dele, ele tem dois desenhos, tá? E já vou explicar por quê. Um deles, meio torto aqui, é assim. E por que assim? Indica que eu tenho um interruptor que tem duas saídas, uma fechada e uma aberta. Tá? Então, bem simples. E aí eu vou dizer aonde eu vou ligar ele. Na saída que é normalmente fechada ou na saída que é normalmente aberta. Por isso que é importante desenhar os dois e não só um. Alguns softwares de desenho, até o próprio Fritzen ali, eu não achei o desenho dele. Então, claro, a gente acaba usando um switch comum. Mas é bom sempre completar, porque senão quem olhar o desenho pode não entender que seja exatamente isso. Tá? Bom, saindo dele, eu vou continuar. Vou colocar um resistor, que nós vamos calcular. E vou colocar aqui, para ficar bem iluminado, dois LEDs. E já que eu estou falando em 9 volts, eu vou colocar os dois em série. E aí termino no 9 volts. Esse é um circuito bem simples, tá? Então, os dois LEDs aqui, o resistor e o meu interruptor e a bateria. Esse aqui é o nosso circuito bem simples para fazer uma iluminação de porta de armário, e poderia ser o mesmo circuito para fazer até uma iluminação AC num portão, sem problema nenhum. Claro que daí eu não vou usar resistor e LEDs, eu vou usar basicamente só a chave de fim de curso. Vamos calcular então só esse resistor aqui. Eu sei que minha bateria é 9 volts, então eu preciso descobrir o resistor. E qual é a fórmula para descobrir o resistor? Eu vou ter a tensão sobre corrente. Então, qual é que é a tensão que eu tenho? A tensão que eu tenho são os 9 volts menos os meus LEDs. Então, eu tenho 3,2 volts num, mais 3,2 volts no outro. Sobre quantos miliamperes? Bom, se eu usasse um LED comum, seria 20 miliamperes. Como eu estou usando esses aqui de alta potência, esses aqui são LEDs de 150 miliamperes. Então, já vou colocar aqui 150 miliamperes. Né? 0,150, porque essa grandeza aqui é em ampere, eu estou falando em miliamperes. Então, qual é o resultado disso? 3,2 mais 3,2, 6,4. 9 menos 6,4, 2,6. Sobre 0,150, que vai ser igual a 17,33, ou seja, fazendo um aproximado, eu estou falando aí em 18. Então aqui está o meu resistor de 18. Certo? E é isso, o circuito é basicamente esse. Vou fazer aqui vou montar ele, mas de um jeito bem manualzinho aqui, só para a gente ver funcionando, tá? Não vou nem fazer caixinha, nem vou prender ele com cola quente. Fazer uma coisa com fita aí só para a gente ver ele funcionando. Então vamos lá.
Bom, para encerrar aqui o que eu tinha comentado sobre o desenho no circuito, né? Que pode ser assim. Aqui é para indicar que não é um fim de curso, tá? Ou pode ser assim. Por que assim? Porque na verdade o que eu estou falando aqui, até desenhei assim, mas também a gente encontra ele ao contrário, né? Assim. Por que isso? Porque existe fins de curso que eu não tenho um comum, ou seja, uma entrada única. Eu tenho uma entrada para cada um e quando eu fizer a comutação, eu desligo um lado e ligo o outro, mas são lados independentes. Tá? Isso aqui é mais encontrado em circuitos industriais. Tá? Mas na eletrônica a gente vai encontrar muito esse padrão aqui. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso experimento. O que eu estou fazendo isso aqui, na verdade, é um pré-ensinamento, digamos assim, para o nosso circuito principal, que é o portão de garagem que abre e fecha, tá? Que nós vamos ver já no próximo vídeo. E aí, como ele é um pouco mais complexo, eu resolvi mostrar primeiro o fim de curso bem, para a gente fazer ele no próximo vídeo. Desculpe aí pelo mau acabamento, mas era só um exemplo, tá? Só para mostrar como funciona. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Como eu tinha comentado, eu ia mostrar para vocês agora no final onde achar alguns fins de curso. O primeiro é no micro-ondas, mas nem todo mundo tem acesso ao micro-ondas. Mas um outro bom lugar é no mouse. Esse aqui é um mouse estragado. Vamos usar ele. Vamos abrir ele e olhar. Primeiro, então eu vou tirar aqui as... E está aqui, ó. Os botões do mouse são fins de curso, que usam só como botão. Inclusive do próprio Apolinho. Vamos tirar eles daqui. Ó, depois de soldar, estão aqui os três. São pequenininhos, mas funcionam exatamente como um fim de curso.